Muitas pessoas falam a respeito das tribos perdidas de Israel, mas também existem alguns outros assuntos relacionados a populações antigas bíblicas que aparentemente não existem mais. Afinal de contas, onde estão os descendentes de Ló? Ló foi o sobrinho de Abraão e deu origem a duas nações que são muito importantes nos textos bíblicos e que também a história prova a sua existência. Eles são os Moabitas e também os Amonitas. E nesse vídeo eu quero falar a respeito deles nos dias de hoje para todos vocês. Por isso fiquem com mais este vídeo do canal. Ló é um personagem bíblico do Antigo Testamento mencionado no livro de Gênesis, curiosamente com uma história de parentesco e também aí de justiça aos olhos do Senhor, assim como o próprio Abraão. Ló, para quem não sabe, era sobrinho de Abraão e, portanto, aparentado sanguineamente aí do próprio Abraão, e não apenas sanguineamente, mas como também através de sua fé, pois Ló também cria no Deus de Abraão. Ló é um dos poucos homens no Antigo Testamento, no livro de Gênesis, que é considerado bom, juntamente com Abraão, bom, justo ou simplesmente reto aos olhos do Senhor. Ló era também neto aí de Terá, pai de Abraão, pois Ló era filho de um dos filhos de Terá, pai de Abraão. Este, no caso, era o filho que faleceu na terra de Ur dos Caldeus, chamado pelo nome de Harã. Harã era pai de Ló. A história de Ló nos mostra e nos ensina que o Deus Todo-Poderoso de Abraão, ele é justo e verdadeiro. Curiosamente, ele tirou Ló das cidades, na verdade da cidade de Sodoma, antes de destruí-la, em um discurso, aí, em uma conversa com Abraão, onde Abraão dizia: se tiver uma pessoa justa, o Senhor ainda assim destruirá a cidade. Então Deus tirou aí Ló da cidade e destruiu em seguida a cidade. Os textos bíblicos nos informam que Ló era casado com uma mulher, muito provavelmente essa mulher era da terra de Ur dos Caldeus, e eles ficaram um tempo na cidade de Sodoma, e muito provavelmente essa mulher gostava da cidade de Sodoma, pois o texto à frente vai dizer que quando Deus mandou 2 anjos salvar Ló, juntamente com suas filhas e sua esposa daquela cidade de Sodoma, basicamente ela olhou para trás e, por ter olhado para trás, se tornou uma estátua de sal. Essa história é muito conhecida. Mas agora falando a respeito do significado e também das origens do nome Ló. O nome Ló, ou Lot, basicamente tem uma origem assíria antiga, aparentemente aí, como Peter Some, o assiriólogo, vai declarar que o nome Ló teria uma origem assíria antiga e teria um significado muito parecido com escudeiro ou até mesmo guerreiro. A história de Ló e de suas 2 filhas logo após a transformação da mãe aí dessas meninas, a esposa de Ló, ser transformada em pedra, basicamente uma estátua de pedra de sal, basicamente elas viveram um tempo na cidade de Sodoma e, pelo que tudo indica, elas foram extremamente influenciadas pela cultura daquela época, ou simplesmente temeram não encontrar um homem aí para se casarem e basicamente ficarem solteiras, pois as mulheres naquela época que não eram aí casadas eram muito, mas muito desvalorizadas. A Bíblia nos conta que elas tramaram aí um plano contra o seu próprio pai. Basicamente, a mais velha conversou com a mais nova e disse a ela para elas engravidarem aí do pai delas, para que a semente do pai delas, a descendência do pai delas, não desaparecesse. Curiosamente, uma embebedou o seu pai durante a noite, a mais velha embebedou o seu pai durante a noite, e então, durante essa noite, logo após ver o seu pai extremamente embriagado, ela basicamente se deitou com seu pai, ela teve relações íntimas com seu próprio pai, e então ela ficou grávida.
Da mesma forma aconteceu com a irmã mais nova. A irmã mais nova embriagou seu próprio pai também na noite seguinte, e logo após se deitou quando vira que seu pai estava extremamente embriagado, se deitou e teve relações íntimas com seu próprio pai. O resultado disso foram 2 filhos, um chamado Moabe e o outro chamado Ben-Ami, os nomes significando do meu pai e do meu povo. Esses 2 povos, ou simplesmente essas 2 tribos, são muito bem mencionadas nos textos bíblicos. Elas eram tribos aí de povos de origem semítica, pois Ló e as suas filhas eram semitas etnicamente e inicialmente, aparentemente, conversavam e se comunicavam na língua aramaica antiga, ou uma espécie de acadiano antigo, por conta da origem mesopotâmica de Ló, ou mais provável que falavam uma espécie de aramaico antigo, assim como os descendentes de Abraão. É importante ressaltar que isso foi no seu início, no seu começo. Porém, ao passar dos anos, basicamente, nós não entendemos com quem os filhos de Ló se casaram, mas é muito provável que eles possam ter se casado com mulheres cananeias, ou então, provavelmente, se casaram com outras mulheres semíticas, pois Ló era um homem justo, e assim como Abraão, que proibia seus filhos de se casarem com mulheres da região da terra de Canaã, é provável que eles se casaram com mulheres aí arameias, ou simplesmente outras mulheres semíticas, mas não mulheres cananeias, ou então simplesmente os filhos de Ló desobedeceram a seu pai logo após o falecimento de Ló e se casaram e se envolveram com as mulheres cananeias daquela região e basicamente tiveram filhos e filhas com eles, e então, a partir daí, começou-se a formar a nação moabita e a nação amonita. Portanto, nós entendemos que os moabitas e os amonitas, paternalmente, eles eram semitas natos, de origem, racialmente falando, de origem semítica, porém, maternalmente, nós não sabemos aí com exatidão se eles eram descendentes aí de Sem ou se eram descendentes de Canaã. Nós entendemos que o contato dos moabitas e dos amonitas foi tão forte, mas principalmente o contato dos moabitas, que os moabitas falavam um dialeto muito similar ao dialeto fenício, uma língua muito parecida aí com o fenício, com a língua de Canaã antiga. Os textos bíblicos vão mencionar que os moabitas e também os amonitas serviam aí a várias e várias divindades de origem cananeia, ou seja, os homens aí moabitas e amonitas serviam aos deuses cananeus, e principalmente a divindade chamada pelo nome de Chemosh ou Chemos, que era a divindade principal aí dos moabitas. Não se sabe se tiveram aí resquícios da fé de seu pai Ló, mas é muito provável que alguns deles ali provavelmente deveriam conhecer, pelo menos conhecer a respeito do grande Deus, o Deus de Abraão, mas optaram em servir os deuses cananeus, como Chemos, Baal, Aserá, Astarte, entre outros. Com o passar dos anos, é muito provável que eles possam ter se misturado etnicamente também com outro grupo de origem semítica aparentado de Abraão, que é, no caso, o grupo das tribos edomitas. É provável que moabitas e amonitas, por conta da região geográfica ser muito, mas muito próxima, fazer basicamente uma divisa muito próxima, pois todos eles habitaram no que a Bíblia chama de Terra de Uz. A Terra de Uz era uma região que corresponde hoje principalmente a todo o território aí da atual Jordânia, do país da Jordânia no Oriente Médio. Mas agora falando quem seriam os descendentes de Moabe e de Amon nos dias atuais, dos Moabitas e dos Amonitas, é interessante falar a respeito desse assunto, pois é um assunto muito pouco abordado aqui no YouTube e também por várias pessoas aí, pastores geralmente nunca falam a respeito disso, mas a verdade é que a atual Jordânia, a Jordânia em si, basicamente ainda assim carrega os genes dessas populações que passaram aí em seu território ao longo dos anos. Eles desapareceram? Não, eles ainda estão ali, só que basicamente houve uma espécie de miscigenação muito forte envolvendo as várias populações, principalmente de origem semítica, que ali habitaram, ou seja, moabitas se misturaram com amonitas, que se misturaram com edomitas, posteriormente os nabateus
que são descendentes de Ismael, habitaram naquela região, que são árabes ismaelitas, se misturaram fortemente com as populações nativas que estavam ali, também os horeus, que eram cananeus, e além disso, várias populações ali imperiais, que basicamente tomaram posse da terra, também se miscigenaram ali, ou seja, assírios, sírios e também os babilônios, os persas, e posteriormente aí fez parte do Império Romano, mas com as populações nativas ainda dominando na região. Logo após, mais árabes foram para aquela região, como, por exemplo, por conta das várias incursões islâmicas e a forte presença do islamismo, vários árabes se mudaram para aquela região e basicamente a Jordânia atual carrega os genes dos antigos moabitas e também amonitas. A Jordânia é um país semítico em sua origem e, curiosamente, nós temos a capital da Jordânia sendo chamada de Amman. Esse nome Amman, basicamente, é uma espécie de homenagem à antiga cidade aí do reino dos amonitas. Amman vem de Amon. Amon e Amman é basicamente a mesma palavra, ou seja, aquela cidade, a cidade de Amman, habitavam ali os amonitas. Eu agradeço a todos que assistiram este vídeo até aqui, um abraço e fiquem todos com Elohim e até o próximo vídeo do canal.